Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Eu sei que você está assistindo essa aula aí no horário que é mais conveniente para você. Alguns porque rendem melhor de manhã, outros porque rendem melhor à tarde, ou muita gente que gosta de acordar no meio da noite aí para estudar. Sejam bem-vindos, espero que a gente possa ser assim, extremamente útil para vocês se prepararem para a segunda etapa do concurso de consultor legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Quero dizer a vocês que esse curso é um curso baseado numa experiência muito importante. Vocês já devem ter visto na aula lá demonstrativa, já devem ter visto aí nos nossos anúncios que metade dos consultores legislativos aprovados no último concurso passaram por aqui. Na verdade, metade dos consultores legislativos que tomaram posse como consultores legislativos. Vejam lá os depoimentos. Vamos tocar nosso barco? Primeira coisa que o pessoal pergunta é que Tiano, esse negócio aí, pareceres, discursos e proposições, não consigo entender muito a relação desses três elementos no curso que você vai dar. Outra coisa interessante, vocês vejam aqui embaixo, admissibilidade, mérito e legística. Por etapa, neste curso, nós vamos trabalhar as três peças, os pareceres, os discursos e as proposições. Por quê? Porque a ideia de mérito e admissibilidade, que é muito presente no parecer, também é uma ótima estratégia para que a gente monte discursos. Vejam vocês que estão das outras áreas e não de redação parlamentar, que o pessoal de discurso, eles têm uma tarefa que é bem mais complicada, porque eles têm que escrever um discurso favorável e um discurso contrário. E muitas vezes, na hora da prova, é difícil você encontrar uma argumentação suficientemente forte para fazer o favorável e também o contrário. Por isso, é muito importante que a galera de discurso também tenha uma noção muito clara sobre mérito e sobre admissibilidade, tanto do ponto de vista da Comissão de Constituição e Justiça, quanto do ponto de vista da Comissão de Orçamento e Finanças. E, claro, o pessoal de discurso, em grande medida, vai trabalhar com os critérios de mérito, né? Que são, de fato, os critérios que mais estão adequados à confecção de um discurso. Quanto às proposições, essa é uma novidade do nosso curso, porque, ao contrário do concurso de 2005, nós tivemos uma fusão, né, na segunda prova. Por quê? O pessoal das diversas áreas fará o quê? Um parecer de mérito e outro de admissibilidade. E o pessoal que é de discurso fará o quê? Fará dois discursos, um contrário e outro favorável, mas todas as áreas farão a minuta de proposição. E a respeito dessa minuta de proposição, admissibilidade e mérito para vocês é algo bem conhecido, mas é a legística, que é um termo novo, que exatamente pode ser condensado em a arte de escrever proposições. Quero agradecer a presença aqui em sala hoje do Aníbal, do Marcão e da Leiliane. E tem um pessoal que está online aí, eu já vi o Tião, o Rodrigo, a Tassiana, e terão um canal aí de abertura para que a gente possa responder as perguntas que eles acharem necessárias. Vamos lá. Parecer, discurso, proposição, estratégia de prova. Aqui eu já quero dizer a vocês o seguinte, nós vamos caminhar de uma maneira extremamente focada em estratégias de prova. Eu não daria o mesmo curso se eu estivesse no âmbito da consultoria legislativa, por quê? Uma coisa é o trabalho cotidiano como consultor, que eu tenho mais liberdade, outra coisa é as circunstâncias de prova. Então, eu estou muito preocupado nesse curso com as estratégias de prova. Como é que eu levo todo esse conhecimento de admissibilidade, de mérito, de construção de discursos, de construção de minuta de proposição para a prova. Então, o meu curso é fundamentalmente um curso de estratégias. E a respeito disso, né, esse é o nosso módulo introdutório e ele vai exatamente falar quais são os objetivos do curso. Por onde é que a gente vai trilhar? Como é que a gente vai construir o nosso conhecimento? Beleza. Quero dizer também de cara, isso é super importante, que o nosso curso é de natureza instrumental. Exatamente, estratégia é um instrumento. A estratégia de prova é o que eu disponho para tentar cumprir duas coisas extremamente importantes. Primeiro, conseguir entender o comando de prova de uma maneira que eu falo, não, eu sei o que o examinador quer. Né? E nós vamos usar para compreender esse comando de prova as estratégias das perguntas.
A outra coisa super importante é você entender o que o examinador quer, mas também produzir uma dissertação, no caso do parecer, produzir um discurso que cumpra ou que siga aquilo que o examinador pretendia que fosse seguido. Sempre é válido dizer, eu vou falar isso várias vezes, o examinador corrige como uma planilha. Ele não é o teu colega consultor que está ali no seu texto fazendo algumas ponderações. Não, ele tem uma expectativa de resposta. Então isso é fundamental que você tenha uma estratégia de prova. Beleza? Isso é muito importante, tá? O nosso caminho vai ser ensinar o conteúdo específico, não vai ser ensinar, eu queria até retocar isso aqui, dizer o seguinte, olha só, nós não vamos ensinar a você o conteúdo específico de cada área. Imagina se eu conseguisse ensinar tudo de meio ambiente, de educação, de saúde, de Constituição e Justiça. Não dá, não dá. Eu vou te ensinar a pegar esse conhecimento e a utilizar essa sua intertextualidade, entendam intertextualidade, a sua bagagem de conhecimento, como o que você angariou ao longo de todos esses anos para se candidatar a um concurso dessa envergadura. E eu vou canalizar esse conhecimento para elaborar pareceres de admissibilidade e mérito, bem como discursos e projetos de lei. Maravilha! Bom, queremos garantir a vocês condições para obter uma nota acima da média. Muito importante isso. Eu acho que o meu esforço aqui como professor, o que eu quero tentar é exatamente que você tenha uma nota mais alta. Né? Eu até me refiro aqui a um exemplo muito claro, que é de um colega que está hoje na consultoria do Senado, que chegou ao meu curso e disse assim, Dino, eu estou numa situação difícil. E diga, homem de Deus, bom, o cara que está na minha frente, né, ou o cara que está atrás de mim, estavam ali embolados os dois, ele tem muito título. E eu quase não tenho títulos. E eu tenho que tirar uma nota na discursiva que seja suficientemente alta para que ele não me alcance, porque só tem uma vaga. É claro que esses concursos nunca têm apenas uma vaga ou duas vagas. Acho que dá para multiplicar por 2 em média, né? E aí, o que eu propus ao Habib, no caso, acabei de falar o nome dele, é um grande amigo, é que ele é uma técnica, é uma estratégia que fosse capaz de dar a ele condições de fazer uma prova com mais objetividade, com mais clareza, com mais concisão e uma prova que fosse ao encontro do que desejava o examinador. Por isso é que nós temos um construto teórico. O nosso curso ele não é aleatório. Eu não vou chegar aqui e falar diversas coisas para que vocês tentem ver de que maneira que isso pode te ajudar na prova. Negativo. Nós vamos caminhar em cima de uma trilha. Nós vamos fazer um percurso para que você consiga tirar uma nota mais alta. Esse é o nosso desejo. Muito bem. E a ideia é exatamente essa. Eu quero pelo menos 1,5 ponto, 1 ponto a 1,5 ponto acima em todas as peças. São 3 peças, né? Um parecer de admissibilidade, um parecer de mérito e um projeto de lei, correto? E para o pessoal discurso, um discurso favorável, outro contrário, e o projeto de lei. Então eu quero que, digamos assim, vocês estejam de fato na proa. E é por isso que a minha preocupação é no sentido de ter estratégias, no sentido de vocês realmente saberem o que vão fazer na hora da prova. Beleza. Vocês têm um programa de curso, eu mandei para vocês, tá? Vale a pena dar uma lida. Vocês vão notar que é extremamente detalhado, a primeira parte, né? Acabei de falar aqui, compreender a natureza dos comandos de prova. Esse segundo item aqui, eu faço questão de mencionar porque ele é extremamente importante. Transformar cada item de comando em perguntas. Esse é algo muito interessante. Recentemente, um aluno meu, que está aqui na sala, né, ele disse assim para mim, Dino, o CESP, por exemplo, que não é a banca que está fazendo o nosso concurso, ele de fato tem transformado a prova numa espécie de questionário discursivo. Mas, na verdade, a única diferença é que o CESP realmente ele formula isso itemizando, colocando os itens que ele quer que sejam tratados na prova. Aliás, já quero dizer a você, esse será o melhor dos mundos se a FCC for por essa linha. Se tanto nos pareceres, quanto nos discursos e nos projetos de lei de cada área, ela realmente itemizar o que ela pretende que o aluno venha a fazer em cada uma dessas provas. Tá? Por quê? Porque quanto mais o examinador for preciso na sua demanda,
maior a probabilidade de que eu produza um texto que de fato atenda a essa demanda. Então essa é uma preocupação muito importante. Uma outra preocupação que eu quero que vocês entendam já de pronto é que eu tenho que ter muito cuidado com o número de itens que a prova vai me pedir. E claro, alguém já deve estar se perguntando, né? Aliás, é uma pergunta que, pois não, Liliane. Exato. Então eu repito aqui, Diano, mas você está falando em itens, e se não vierem itens, né? Pois é, essa semana alguém me perguntou, inclusive, o seguinte, foi, Diano, você já deu uma olhada em algumas provas de nível superior da FCC? Aguinha, hein? E eu disse, com certeza. Por exemplo, as provas que foram feitas agora de nível superior para o TST, eu preparei vários alunos, inclusive tive uma vitória muito bacana, está lá um depoimento na nossa página. E, de fato, a FCC gosta muito de colocar textos motivadores, né? E é importantíssimo, por exemplo, que a gente também esteja treinado ao longo do curso para, se houver um texto motivador e não itens, que a gente saiba também como lidar com esses textos motivadores. Por quê? Porque não se iludam. Não se iludam. Mesmo que o examinador prefira, né? E aí vem uma coisa bem clara. Qual é a nossa expectativa? Vamos, até para vocês terem mais segurança. Bom, a nossa expectativa é que para o pessoal da área de parecer, que o examinador apresente, de fato, um projeto de lei com justificação, com os artigos, a emenda, tudo bonitinho, tá? E peça para você elaborar o parecer. Essa é a nossa expectativa. Tá? Para o pessoal de discurso, pode ser um pouco mais variado. Pode ter um texto motivador ou pode ser na forma de itens. Já vamos ver lá na frente, numa outra aula, que isso tem variado muito. Tem uma prova muito interessante do Senado de 2002, por exemplo, em que um discurso, o discurso foi apresentado em tópicos e o outro discurso foi apresentado em termos de texto motivador. No nosso caso, isso não vai ser possível. Quer dizer, se ele apresentar os tópicos, né, então ele, para fazer um discurso favorável, ele provavelmente terá que apresentar os tópicos para fazer o discurso contrário. E aí qual é o problema dessa formatação? Bom, para o pessoal de parecer, se ele não colocar um projeto de lei como a gente espera, a gente fica sempre muito preocupado. Por quê? Já houve uma prova do Senado em que o examinador pegou um recorte de Isto É, de Veja, enfim, de época, e pediu para a pessoa, para o candidato, falar, olha, considere essa ideia e a possibilidade de ela se transformar num projeto de lei. Então, essas coisas podem acontecer, mas em qualquer circunstância, o que eu quero mostrar para vocês durante todo o curso, na nossa metodologia, no nosso construto teórico, é que vale a pena transformar, seja o texto motivador, seja os itens em perguntas, como forma de quê? De você conseguir fazer uma prova que vá ao encontro da demanda do examinador. Muito bem, alguns aspectos interessantes que a gente está vendo aqui, balancear o número de linhas com o número de itens disponíveis, isso é um perigo em prova, tem gente que começa a escrever e daqui a pouco exaure um item da prova, mas não tem mais linhas para falar dos demais. Preste bem atenção, não vale a pena você ter nota máxima no item e ter nota ruim nos demais. Cuidado com esse balanço. Aqui também, distinguir a natureza de cada pergunta, expositiva ou argumentativa, controlar a fraseologia do texto, esse é outro problema importante. Não basta apenas ter conteúdo, é necessário que a gente também se preocupe com a articulação textual, com a forma como eu estou colocando o conteúdo no papel. Muita gente boa se enrola com esse aspecto, por quê? Usa, como está aqui colocado abaixo, muito gerúndio, muito seu sua, advérbio terminado em mente, faz períodos quilométricos ou períodos muito curtos. Enfim, é um texto que ninguém consegue ler de uma vez só, né? Aquele texto que você precisa ter uma preocupação na prova com o examinador lendo o teu texto, né? Ou seja, ele precisa ser guiado para dentro do conteúdo. Você não pode ter um texto de difícil leitura numa prova. Por quê? Porque você vai ter problemas.
Muito bem. Segunda parte, diferenciar a demanda da prova, compreender e aplicar as técnicas de construção de pareceres, a fraseologia do relatório, vocês vão ouvir muito isso, voto do relator, compreender os critérios de admissibilidade no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, bem como da Comissão de Orçamento e Finanças, né? Compreender os critérios de mérito. Aqui é sempre bom chamar a atenção, né? Muita gente fala, poxa, eu acho o mérito uma coisa tão subjetiva. Ó, dedinho, não é. O mérito é algo extremamente importante no parlamento. Nós vamos conversar sobre isso ali adiante. Do meu ponto de vista, o que é mais importante é o mérito. Por quê? Porque, de fato, o mérito discute a validade da proposição para a sociedade. E tem até uma coisa muito engraçada, que alguns que já estão mais tarimbados nessa linha, falam, pois é, Dino, teoricamente, nenhuma proposição apresentada deveria ter inconstitucionalidade, nem inadequação orçamentária e financeira. Pois é, seria o melhor dos mundos, só que vira mexe, a gente encontra proposições que não só têm esses problemas, mas também muitas vezes são aprovadas pelas câmaras legislativas, pelas assembleias também, e são inconstitucionais. É bom vocês também pesquisarem as ADINs, né, sobre as leis de Brasília. Muito bem, a terceira parte, compreender a natureza do discurso parlamentar, as técnicas de construções de exórdio, desenvolvimento e peroração, explicar o que é exórdio depois, né, oportunamente, a peroração também, e desenvolver as técnicas de oratória aplicada à construção de discursos, né? Beleza. E a quarta parte é compreender e aplicar as técnicas de elaboração de proposições de acordo com a Lei Complementar 1396, que é o nosso parâmetro, bem como os critérios de legísticas, que é exatamente o critério de construção dos textos. Aqui vocês vão ver lá adiante que muita gente fica apavorada nessa parte do curso, mas vocês vão ver que quanto mais for sofisticada a demanda do examinador, mais elementos ele tem que dar para você fazer o projeto de lei. Você não, ou a proposição, eu falei projeto de lei, mas pode ser um projeto de resolução, um projeto de emenda à lei orgânica, depende da demanda. Bacana. E a estratégia de conversão das demandas do examinador, claro, em artigos, parágrafos, incisos, linhas e números. Joia. Origem do curso, vocês já sabem disso, estamos aqui há 21 anos, já falamos sobre isso, aprovamos pessoas, metade dos nomeados em 2005. Maravilha. Temos um percentual considerável de alunos, também já falei sobre isso, em consultoria da Câmara e do Senado, tem o nosso site e vale a pena também assistir as nossas dicas do canal YouTube. Joia! Nosso diferencial, trabalhamos com estratégias focadas no conteúdo da prova, desde o momento que o candidato abre o caderno e fala, e agora? Será que esse negócio que o Dino falou aqui vai valer mesmo? Né? Então é isso aí. Até quando você fala, olha, cumpri minha tarefa, fiz o que eu tinha que fazer, tenho consciência do que eu fiz, tá? E estou entregando aqui o meu caderno de prova e estou indo para casa tranquilo. Tá? Então isso é muito importante porque estratégia é tudo na hora da prova. Beleza. É por isso que é importante pensar nos diferentes formatos, já falei aqui alguma coisa sobre isso, e é preciso evitar surpresas. Acho que quanto mais a gente discutir formato de prova e estratégia, menos a gente vai ter surpresas, né? Porque quando eu, às vezes, falo tanto, repito tanto, essa questão de estratégia, texto vai ter um texto motivador, vai ser itemizado, se não for itemizado, como é que fica se não for texto motivador, se tiver uma minuta de proposição, se for apenas uma ideia, por quê? Porque a pior coisa que pode acontecer é alguém chegar numa prova e falar assim, nossa, eu fiz um curso e agora, mas não me prepararam para essa circunstância. Então, o que eu quero é que, sei lá, vamos supor que o examinador da FCC tenha feito algo assim, sei lá, mirabolante. Mas eu quero que você tenha um conjunto de estratégias que, mesmo com algo que não é comum, mesmo que algo que você falasse, não, isso aqui realmente está fora do padrão, você ainda tem condições de respirar fundo e falar, não, eu sei por onde eu vou, dá para transformar em pergunta, aqui tem tantas perguntas que precisam ser respondidas, e, enfim, eu quero que você sempre tenha um conjunto de estratégias para não ficar perdido diante da prova. Importante, temos visto excelentes candidatos serem reprovados ou conseguirem uma nota aquém do desejado porque não tem estratégia para a prova discursiva. Isso é muito verdadeiro. Quando eu bato nessas teclas é por quê? Porque, de fato, às vezes você vê uma pessoa que tem todas as condições de conhecimento, bagagem intelectual para passar num concurso dessa envergadura. E não passa porque literalmente não sabe fazer prova.
tem muito para dizer, tem muita bagagem, mas não sabe fazer prova. Então esse é um problema muito sério que nós vamos tratar aqui no nosso curso. Exatamente, quer dizer, esse aqui é outro problema. Tem muita gente que fala assim, não, parecia uma dissertação, eu vou fazer uma coisa assim, como eu acho que deve ser. Não façam isso. Eu acho que vocês já devem ter assistido ao depoimento do Jason. Isso é um risco perigoso, porque o examinador tem sempre uma planilha. Então essa é uma preocupação que nós teremos aqui de sempre estar estimulando você a pensar como examinador, a realmente fazer uma prova centrada na expectativa do examinador. Diga lá, Marcão. Verdade. Verdade. O Marcão está dizendo que o tanto que isso é importante, inclusive da experiência que ele tem como revisor de texto, revisor de provas, o tanto que essa questão de se preocupar com a expectativa do examinador é importante. E exatamente, e eu acho que a maior expectativa, essa expectativa do examinador, ela é cumprida quando você tem uma estratégia intelectiva de prova. Então isso é fundamental. Vamos lá. Exatamente, é preciso ter conteúdo, mas acima de tudo, tem de saber aplicá-lo de forma objetiva à confecção da prova. Conseguem me entender? Prova de concurso, ela é encadeada, ela tem uma sequência lógica, ela vai sendo construída para agradar o examinador. Ela não é uma prova em que eu estou sozinho. Eu tenho alguém que é um examinador que tem o condão de falar, isso aqui é bom, isso aqui merece uma nota máxima. E tem alguém que pode chegar e falar assim, olha, não consigo, está muito difuso, isso aqui, peraí, aqui eu vou dar 1,5 ponto de 3. Gente, nós não podemos correr esse risco de achar que vamos fazer uma prova difusa. A nossa prova precisa ser extremamente planejada e estratégica. Quem manda na prova do candidato é o examinador, com certeza, com certeza, com certeza. Você não está livre. Eu até tenho uma coisa que me preocupa, algumas pessoas como eu vieram do magistério, né? E no magistério, eu, por exemplo, dei aula na Universidade de Brasília durante 7 anos e meio, você tem muita liberdade em sala de aula, né? Você pode, é aquela velha história, liberdade de cátedra por aí dizendo, né? E o que acontece é que na hora da prova você não tem essa liberdade. Na hora da prova eu preciso pensar como examinador, Por quê? Porque ele corrige com uma planilha, e à medida em que você atende ao que ele está dizendo, você ganha pontos, à medida que você não atende, você perde pontos. Beleza, é preciso confeccionar o discurso e parecer com estratégias centradas no exame do mérito, oportunidade, conveniência, necessidade e relevância. Essa é a primeira vez já que aparece no curso os critérios de mérito. Aliás, quero já fazer uma recomendação aqui. Leiam com carinho, a gente chama de manual, né? de elaboração de textos legislativos, elaborados pelos meus colegas da Câmara Legislativa, porque ele é muito bom. E lá você vai ver com bastante objetividade, e nós vamos discutir aqui, quando estivermos trabalhando com parecer de mérito, oportunidade, conveniência, necessidade e relevância da lei, as implicações, as variáveis determinantes de uma lei e as implicações decorrentes. É esse aspecto daqui, que deve ser examinado no mérito. E olha, a minha experiência preparando muitas pessoas, ela mostra uma coisa curiosa. Parece que as pessoas, de modo geral, têm mais dificuldade para montar um parecer de mérito do que um parecer de constitucionalidade ou um parecer de adequação orçamentária e financeira. E eu acho que isso ocorre exatamente por uma ideia de que o mérito é algo muito subjetivo. E não é, a gente vai ver que não é, e isso é fundamental. Vamos lá. É preciso confeccionar o discurso, parecer com estratégias focadas na admissibilidade, tanto constitucional, jurídica, legal e regimental, com certeza, acabamos de falar, isso é importante. Estratégia para conversar as proposições, muito interessante. Aqui, eu acho que eu já falei um pouquinho antes, quanto mais complexa a proposição demandada pelo examinador, mais ele terá de oferecer elementos no comando da questão. Não se preocupem tanto assim com a proposição. Quando nós chegarmos na minuta de proposição, você já vai estar com todos esses critérios de mérito, todos esses critérios de admissibilidade bastante sedimentados. Então, se você parar para pensar, quando você examina uma proposição, o que você vai fazer? Você não vai trabalhar com essa questão de admissibilidade? Então, quando você fizer a sua proposição na prova, o que você vai perceber? Que esses critérios também já vão estar ali para governar a tua cabeça, para orientar a tua cabeça.
Concorda comigo? E outra coisa que eu tenho dito, nós vamos ver aqui também com exames de provas anteriores, né? Inclusive da Patrícia Duboc e da Gabriela Tunes, nós vamos ver também o seguinte, que o examinador, ele não pode dar uma de telepatia, né? Usar telepatia. Ele não pode, para que você escreva uma medida de proposição, ele tem que dar muitos elementos. Se ele não der, não funciona. Então, a gente vai ver que o comando da prova, ele é muito rico, né? E ele traz para vocês as diretrizes essenciais do projeto. Não é que você não precise de intertextualidade, de conhecimento para fazer o projeto de lei, mas o bojo do projeto, ele tem que estar no comando de prova. Beleza? É preciso evitar anotar Araquém, volte o ano que vem, isso é uma brincadeira, né? Me desculpe se alguém que assistiu se chama Araquém, aliás, era o nome de um amigo que já se foi, muito competente, consultor do Senado. E a questão, o que eu quero dizer com isso? Uma prova dessa envergadura e com o número de vagas que nós temos, a gente tem que cuidar de tudo. A gente tem que cuidar de tudo. De atender a demanda do examinador, cuidar da fraseologia, da laptação do estilo, assim como de acentuação, pontuação e crase também. Por exemplo, essa semana eu estou corrigindo algumas coisas que estão chegando para mim do pessoal de nível médio. E eu tenho chamado a atenção para esse aspecto. Por quê? Porque às vezes deixou ali uma virgulinha. A gente faz isso no dia a dia. Todo mundo, você comete erros quando fala. Quem não fala não comete erro. E quem não escreve não comete erro. Mas se você escrever e você falar, em algum momento você vai cometer algum erro. Então, a gente tem que ter cuidado com a hora da prova. Por quê? Porque aquela virgulinha, aquele ponto que ficou de fora, alguma coisa desse tipo, vai tirar um ponto precioso, não vai te reprovar, mas pode ser também o ponto que você precisava para estar entre os nomeados ou não. Beleza. A gente também queria dizer que há uma expectativa de realização de novos concursos, Câmara Federal, Senado e também nas assembleias. Ainda há pouco, uma aluna, né? Isso. Está comentando aqui agora, Aníbal, dizendo que vai ter um concurso para a Câmara de Vereadores de Goiânia. Pois é, e tem aparecido vários concursos, né, no âmbito do Brasil, e vocês devem estar fazendo esse curso preparando para quê? Para o Legislativo de uma maneira geral e não apenas para a Câmara Legislativa do Distrito Federal. A fraseologia, uma preocupação, já pontuei lá, estou pontuando aqui outra vez, ainda há pouco eu falei, a gente não basta apenas atender a demanda do examinador, o texto tem que ser bom, o texto tem que ser corrido, não pode, uma prova dessa, a gente quer que o cara olhe e fale, nossa, o cabra é bom mesmo, ele fez o curso do Dina Atalho para o sucesso. Legal. Laptação de estilo também é outra coisa muito interessante, a questão do excesso de gerúndio, de seu, sua, de advérbios terminados em mente, entre outros aspectos, tá? Então, nós vamos cuidar de tudo isso para a gente chegar lá com todos os elementos necessários e as estratégias para fazer não só uma boa prova. A boa prova não resolve. Eu quero uma prova excelente, eu quero que vocês tenham um ótimo desempenho nesse concurso e que todos vocês sejam nomeados. Não basta apenas ter conteúdo, é preciso cuidar da articulação e da leveza do texto. É mais ou menos por aí. Períodos longos, com mais de 3 linhas, tem muita gente que ainda... A pessoa até da minha idade tende a isso, escrever períodos muito longos, com mais de 4 linhas. Períodos, não é parágrafo, tá? Inversões, intercaladas longas, com mais de 1 linha, dificulta o entendimento do texto. Aqui, eu não posso deixar de trazer até um episódio que aconteceu. Alguém me procurou, estava se preparando para tabelião, e chegou para mim e falou, cara, eu não entendo, eu estou fazendo prova objetiva, fico entre os 10 primeiros, mas chega na discussível, eu caio para 30º. Me deu um jeito. Falei, rapaz, não tem modo de cuma. Você, no caso, era procurador da Fazenda Nacional, sujeito muito bem preparado. Eu sou consultor, não tem muito para te ensinar. Não, tem sim, vamos sentar, vamos conversar. Eu adoro desafios, né? Peguei esse rapaz, sentamos, conversamos, vi as provas dele. A primeira coisa que eu disse para ele, olha, eu também te daria pau. Por quê? Não tinha estratégia de prova. E um outro detalhe, ele tinha um problema de fraseologia. Qual era o problema? Não é que ele escrevesse com erros de acentuação, pontuação e crase. Não é que ele tivesse uma fraseologia com non secto, com problemas de quebra de estrutura frasal. Mas sabe o que ele tinha? Excesso de inversões, excesso de intercalados. Então era um texto de difícil leitura. Entende? E foi muito curioso na época porque ele disse assim, Dino, é a primeira vez que alguém me explica por que os meus textos não são tão fáceis assim para serem lidos.
Que bom, né? Preparamos, tirou em terceiro lugar, já é tabelião, assim como eu quero vocês, consultores legislativos. Adiante. Queremos preparar não só para este concurso, mas para da Câmara Legislativa, mas para os que vierem por aí também, com certeza. Nosso intuito é oferecer um curso focado nas estratégias, já falamos sobre isso, por meio de diferentes canais de comunicação com o aluno. A gente está aqui à disposição. A minha ideia é que você que esteja em qualquer parte do Brasil possa contar com o nosso apoio, né? Possa entrar em contato com a gente. A Karine, minha parceira, ela também está disponível para isso. A gente vai fazer os webinários. Enfim, vamos ver se a gente segue por um caminho que seja capaz, efetivamente, de dar a você todo o suporte necessário para ter um excelente desempenho na segunda fase. Muito bem, quem desejar terá a possibilidade de otimizar o desempenho por meio da aquisição do modo de correção. Com certeza, quem tiver as provas corrigidas, não dá para corrigir tantas assim, porque eu não delego nenhuma competência. Muito bem, esse curso foi desenhado com carinho e amor. Eu realmente digo a vocês que eu tenho 59 anos, faço 60 o ano que vem, e meu primeiro emprego foi de professor, era professor da Casa Thomas Jefferson. E eu estou entrando aqui, gravando esses cursos com o coração aberto, com muito carinho, com muita dedicação, e estou muito contente de estar trazendo todo esse conhecimento, compartilhando esse conhecimento. Eu compartilho há 21 anos com o pessoal de Brasília e que agora estamos abrindo aí a possibilidade de compartilhar com o pessoal de todo o Brasil. É por aí, qualidade é a palavra de ordem da gente. Acho que a gente tem uma visão panorâmica do curso bem legal e nós podemos agora mergulhar no conteúdo propriamente dito. Esse é o final dessa primeira parte da nossa aula introdutória. Eu gosto sempre de fazer minha aula assim. Me perdoe se algumas coisas você já assistiu lá na aula demonstrativa ou em algum vídeo, mas eu tenho muito medo do curso que não dá a um aluno, no primeiro momento, um panorama do que ele vai fazer. Porque vocês são pessoas muito bem preparadas, pessoas que têm uma bagagem fantástica, e eu acho que seria até um desrespeito a vocês se eu começasse direto num conteúdo e não desse um panorama de como é que eu vou caminhar. Eu acho que isso aqui é alguma coisa que você fala, olha, peraí, eu estou sabendo para onde é que o gordinho vai e eu tope com ele. Falou? Grande abraço, né? Daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte da nossa aula. Survive.